Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. Hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre a palavra arpazo. Arpazo, ok? E é interessante que a palavra arpazo, ela vai ter alguns significados. Ela é muito utilizada, ela é muito citada para quem crê no arrebatamento secreto, né? Arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto. Interessante que eu fui buscar o significado da palavra arrebatamento, né, que vem do verbo arrebatar. O verbo arrebatar no dicionário em língua portuguesa, ele me trouxe um significado muito interessante. Arrebatamento, né, arrebatado, arrebatador, arrebatamento, excitação, furor súbito, precipitação, enlevo, êxtase. Arrebatar, tirar com violência, arrancar, impelir, levar, enlevar, extasiar. Então arrebatar, ela tem a ideia de você estar em êxtase ou você de ser movido com força. Essa palavra ela é muito interessante, ó. Arrebatar, tirar com violência, arrancar, né? Impelir, levar, enlevar e extasiar. Então temos essa ideia para a palavra arrebatamento, né? Não é uma palavra que eu utilize muito no meu dia a dia, ok? Aí o que acontece? Eu fui olhar nos léxicos aqui e eles trazem um significado essencialmente. Eu olhei nos léxicos do domínio semântico, olhei no Eduardo Robson e alguns léxicos eu olhei. Mas eu vou estar trazendo para vocês aqui o léxico o léxico Carlos Rusconi. O Carlos Rusconi, ele traz aqui arpazo, e eu quero que você preste atenção. Ele vai trazer exatamente a ideia em língua portuguesa da palavra arrebatamento. Arpazo, rápio, aí ele vai dizer que os nomes. O verbo conserva em todas as ocorrências, então presta atenção. O verbo conserva em todas as ocorrências, mais ou menos intensamente, a ideia de força, se não de violência, tanto no mal quanto no bem. Então vamos ter aqui os significados, ó. Apoderar-se, surrupiar, roubar algo, né? Raptar, temos aqui o significado de raptar, João 10:12, alguém, raptar alguém, libertar. Então a palavra arpazo, ela vai ter o que? A ideia do uso de força no Novo Testamento. Eu achei muito interessante essa definição. Por que essa definição eu achei interessante? Já vocês vão entender. Também temos aqui um outro léxico, o Frederic Dunker. O Frederic Dunker, esse léxico aqui. Ele vai trazer aqui a palavra arpazo. Arcaios, arpazo. Roubar, carregar, apanhar, arrebatar. Aí Mateus 12:29, Judas, arrebatar, Mateus 13:19, do Espírito Santo ou outro agente divino. Arrebatar, tomar, levar, né, talvez apanhar ou tomar para si. Aí alguém pode estar olhando e falando assim, ó, tá vendo? O significado de arpazo é exatamente esse. A gente pega e arrebata. A igreja vai ser arrebatada secretamente. O arpazo, ele define isso. A pergunta é: arpazo, ele significa levar. Significa levar com força. Levar levar de um lugar para o outro. Em até alguns sentidos, em alguns casos, levar no sentido de maneira escondida. Em alguns casos, né, como o homem que entra na casa, ninguém rouba, entra na casa de um homem valente, né? Tem aquele texto que a gente vai analisar já, que é o que? A pessoa entra furtivamente, mas com a intenção de usar força. E isso é interessante, só que, e aí a pessoa está entrando, tenta arrebatar secretamente, mas como o cara é valente, então temos esse aqui. Mas nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Tá? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então já sabemos essencialmente o que arpazo significa. Então nós vamos ver suas ocorrências dentro do Novo Testamento. Eu vou pedir para que você anote todas essas passagens aqui. Eu quero que você anote essas passagens. Mateus 11:12, Mateus 12:29, Mateus 13:19, João 6, verso 15, João 10, verso 12, João 10, verso 28, João 10, verso 29, Atos 8:39,
Atos 23, 10, 2 Coríntios 12, verso 2, 2 Coríntios 12, verso 4, 1 Tessalonicenses 4, verso 17, que é o texto que diz que nós seremos arrebatados, Judas 23, arrebatando-os do fogo, e Apocalipse 12, verso 5, e o seu filho foi arrebatado para Deus. Interessante que, por exemplo, 12:29, na casa do valente roubar-lhe os bens. A palavra é arpazo. A palavra arpazo, ela vai ter o sentido de roubo, né? Por quê? Porque a pessoa vai entrar na casa do valente, está entrando na casa de alguém. Por exemplo, o Mateus 11:12, arpazo vai ter o significado de se apoderar. Então veja que a palavra arpazo, ela, em cada contexto, ela vai ter um significado. E ninguém pode arrebatar da minha mão. João 10:28. Esse sentido de arrebatar aqui é no sentido de tirar do meu controle. Se você for no domínio semântico, ele vai explicar isso. A palavra arpazo, ela tem 4 domínios semânticos, ela tem 4 significados estruturados. Ok? Agora vamos lá então para Tessalonicenses 4, verso 17. Lembrando também aqui, por exemplo, antes de eu fugir, eu já estava fugindo, eu estava arrebatando as ideias aqui. 2 Coríntios 12, verso 2, ele fala assim, Paulo falando, há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, e foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras. Aqui é Paulo falando, olha, Paulo não sabe se foi em corpo ou não, ele foi arrebatado. No sentido aqui de arrebatado, ele foi extasiado, né? Ou ele não sabe se ele foi em corpo, então ele estava em êxtase. O sentido de arrebatado aqui é no sentido do êxtase, ele estava em êxtase, tá? Assim como a palavra arrebatamento, ela tem esse domínio de significado, tá? E aí nós vamos ter aqui 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Lembrando que arrebatar significa estar em êxtase ou estar com força. Tessalonicenses, vamos lá para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, seremos levados, né? O significado aqui é levado. Já ela foca. Já a webcam ela foca aqui. Tá? Então temos aqui o contexto que vamos ter os mortos. Então vou abrir o texto todo para vocês. Tá? Então o que acontece? Nós vamos ter o que? Vamos ter os mortos. Então Deus tornará a trazer com ele. Então restou assim em os que dormem, e Jesus tornará a trazer com eles. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então esse arrebatamento ele vai ser secreto como? Como ele vai ser secreto? Se as pessoas mortas ressuscitarão. Então presta atenção, olha o contexto. Como esse arrebatamento será secreto? Se os mortos vão ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar e muita gente vai ver. E aí o que acontece? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Espera aí, o Senhor vai descer com alarido. Alarido significa som, barulho, algazarra. Jesus ele vai descer do céu, o Senhor descerá do céu com barulho. Cara, como que você pode fazer um barulho? Como você pode descer de algum lugar com barulho e isso ser secretamente? Não faz sentido. Você vai ter os mortos ressuscitando, você vai ter o barulho e com voz de arcanjo. Você acha que a voz do arcanjo é fininha? Oi, tudo bem? Ou você acha que Jesus vai descer com voz de arcanjo? Ele vai descer com voz de autoridade. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então Jesus está descendo, está tendo barulho, mortos ressuscitando. Os mortos ressuscitam. Depois nós, os que ficamos vivos, né, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos. Espera então, os mortos ressuscitaram. Os mortos ressuscitaram. Veja só, olha o contexto do texto em si. Os mortos ressuscitaram. Jesus desceu com alarido, com voz de arcanjo, com barulho. E aí esses mortos, nós vivos, os justos vivos e os mortos que foram ressuscitados, que não estão mais mortos, seremos o quê? Levados para o céu, arrebatados. Seremos o quê? Levados com força, com autoridade, pelo domínio de Jesus. Agora, a palavra arrebatado aqui, ela não traz a ideia
de ser no sentido furtivo. Nesse contexto, porque uma palavra, lembre-se que uma palavra ela tem que ser analisada no seu contexto. Porque se a gente for dar a ideia de arrebatamento secreto aqui, não, porque arpazo significa arrebatar secretamente. Se você dá essa ideia e aplicar em todos os lugares a palavra arpazo, o que vai acontecer? Você vai ter um monte de texto em que não faz sentido algum. Ela não vai fazer sentido. E nesse caso aqui, a palavra arpazo, ela está dando a ideia de ser secretamente? Não, porque você tem a palavra alarido, você tem a palavra trombeta. Trombeta, ela é utilizada no contexto de guerra. Quando era utilizada a trombeta? Quando ia ter guerra. Você tinha um exército e eles eram guiados por trombetas. Você pode botar lá no Antigo Testamento. Você tem a palavra alarido. Você tem arcanjo. O que é o arcanjo? O arcanjo é o principal dos anjos. É o cara que comanda tudo. Seja não importa se você crê que seja somente um arcanjo ou vários, mas o arcanjo é o líder dos anjos. Por que um anjo está descendo na terra? Ou por que Jesus está descendo com voz de arcanjo? O mesmo Senhor está descendo com voz de arcanjo. Ele está descendo com autoridade. Ele está descendo com a ideia. Ele está descendo para fazer o negócio acontecer. E mais 1 tonelada de anjos. Né? A volta de Cristo virá com miríades e miríades de anjos. Então, a palavra arpazo, no seu contexto, aqui, não traz a ideia de furto. Não traz a ideia de roubo. Por quê? Arpazo, ela tem a ideia de ser algo secreto quando é no sentido de roubo, no sentido furtivo. Como lá em Mateus, que fala que ninguém entra na casa do homem valente e arrebata ali as coisas, né? Isso aí é no sentido furtivo. Nesse caso aqui, do verso 17, contextualizado com o verso 16, e isso eu estou pegando dentro do contexto, eu estou analisando arpazo no seu sentido sincrônico. Eu não estou, porque se eu for analisar se eu for analisar aqui, fazer uma análise pelo contexto da Bíblia, eu posso citar Apocalipse 1, verso 7, que fala sobre a vinda de Cristo. Né? Eu posso voltar para 1 Coríntios capítulo 15. Né? Eu posso ir para os contextos em que fala que antes da volta de Cristo acontecerá um terremoto muito forte, que moverá as ilhas do seu lugar. Eu posso ir para todos esses contextos e você vê que não será furtiva. A volta de Cristo ela não será furtiva. Ela será visível. Ela será, pelo próprio contexto de Tessalonicenses, barulhenta. Barulhenta. Ou vai me dizer que alarido não significa barulho. Ou você vai me dizer que vai ter Jesus descendo com a voz do arcanjo, o Senhor descendo com a voz do arcanjo, tocando uma trombeta, que é a trombeta de Deus, que essa trombeta ela faz barulho, ressuscita os mortos. A trombeta é tão forte que até os mortos vão ouvir. Até os mortos vão ouvir. E aí, nós vivos vamos ser levados, depois de ouvir uma trombeta, seremos levados com ele nas nuvens. Então, vai lá, começa a tentativa de explicação, porque não faz sentido nenhum isso ser secretamente. Não faz sentido nenhum. Me desculpe, não faz sentido nenhum aplicar, não, porque arpazo, arrebatado, também tem o significado de furtivo. E aí, se ela tem um significado furtivo, isso aqui tudo é secreto. Isso aqui é secreto. Tá, vamos lá. É secreto mesmo? Tem certeza? Alarido, trombeta, voz de arcanjo, que com certeza é uma voz grossa. Você tem morto ressuscitando. Vamos lá. Não dá, cara. Não dá. Não desce. Não desce. Não desce. Né? O domínio semântico ele traz quatro significados para arpazo. 4 domínios semânticos. Arpazo ela vai ter 4 significados. Agora, qual aqui é o melhor que se enquadra? Ser levado de um lugar para o outro. Isso quer dizer que vai ser secreto? Não. Opa, a própria palavra arrebatamento tem o sentido de êxtase, né? Tem o sentido de estar em êxtase e tem o sentido de ser levado à força. Então nós seremos levados pela força. Que força? Pela autoridade de Jesus, porque ele está descendo com voz de arcanjo. Pela autoridade do Senhor que está descendo com voz de arcanjo. Entendeu? É isso aí. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Se torne membro do meu canal. Abaixo, curta e compartilhe esse vídeo. E tamo junto. Deus abençoe e fiquem com Deus. Tamo junto aí, tá? E não se esqueçam aí de compartilhar com os amigos. E é isso aí.